Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o streaming, né? Explicar como é que ele funciona e mostrar qual que é a diferença entre o streaming e um arquivo já baixado. Começando sobre o que é o streaming, a gente precisa primeiro voltar no tempo e dar uma olhada como que eram os sites de antigamente, né? Antigamente você não tinha imagens nos sites, quase não tinha imagens, ou tinha uma ou duas, ou em bem pouca quantidade, porque a conexão naquela época era bem limitada. Vale lembrar que 10 anos atrás, por exemplo, a maioria das pessoas ainda tinha uma internet de escada com menos de 1 megabit por segundo ainda. Então a conexão era bem complicada naquele tempo. Com o avanço da velocidade da internet, foi possibilitando as pessoas a fazerem o download instantâneo de vídeos pesados, entre outros arquivos desse tipo. Então, com isso, surgiu o streaming. Então, agora eu vou estar explicando o que é o streaming. O streaming nada mais é do que um conteúdo que vem do servidor para o cliente e que é baixado naquele momento, naquele instante, instantaneamente e é progressivo. Você não precisa baixar um arquivo completo para poder estar assistindo ele ou escutando, se for uma música, um podcast no caso. E é assim que funciona o streaming. Como eu já disse, o streaming é como se fosse você assistir uma televisão pela internet, ou você ouvir um podcast, ou ouvir uma música no Spotify, por exemplo. Não precisa baixar todo o arquivo, ou seja, você vai assistindo, ele vai baixando a parte que você tem para assistir. Como, por exemplo, funciona no YouTube, é o seguinte, você vai assistindo e ele vai carregando até 2 minutos à frente. Aí, conforme você vai assistindo, ele vai carregando mais. Mas você não precisa baixar o vídeo completo para começar a assistir. Você já pode começar a assistir ali desde da hora que você clicou para assistir, no caso. Como funciona o streaming? Tal como outros dados que são enviados através da internet, os dados de áudio e vídeo são divididos em pacotes de dados. Cada pacote contém uma pequena parte do ficheiro, e um leitor de áudio ou vídeo no browser do dispositivo cliente pega no fluxo dos pacotes de dados e interpreta-os como vídeo ou áudio. O envio de vídeo pela internet, em oposição ao envio de texto e imagens estáticas, requer um método de transporte de dados mais rápido que o TCP/IP, que dá prioridade à fiabilidade sobre a velocidade. Como que o protocolo de datas de utilizador melhora o streaming, mais conhecido como UDP? O UDP é um protocolo de transporte que significa que é utilizado para mover pacotes de dados através de redes. O UDP é utilizado como protocolo de internet, mais conhecido como IP, e juntos são chamados UDP/IP. Ao contrário do TCP, o UDP não envia mensagens para trás e para frente para abrir uma ligação antes de transmitir dados, e não assegura que todos os pacotes de dados cheguem e estejam em ordem. Como resultado, a transmissão de dados não demora tanto tempo como via TCP. Embora alguns pacotes se percam pelo caminho, há tantos pacotes de dados envolvidos na manutenção de um fluxo que o utilizador não deve reparar nos pacotes perdidos. Grande parte da internet utiliza o TCP como protocolo de transmissão. Esse protocolo de transporte envolve um reconhecimento cuidadoso para abrir uma ligação. Quando a ligação está aberta e os dois dispositivos comunicantes estão a enviar pacotes para trás e para frente, o TCP assegura que a transmissão é fiável, que todos os pacotes chegam em ordem. Para o streaming, a velocidade é muito mais importante que a fiabilidade. Por exemplo, se alguém está vendo algum filme, algum programa de TV, algum episódio online, nem todos os pixels têm de estar presentes para cada frame do episódio. O utilizador preferiria que o episódio fosse reproduzido à velocidade normal do que sentar-se e esperar que cada pedaço de dados seja entregue. Por consequência, alguns pacotes de dados perdidos não são grande preocupação, e é por isso que o streaming utiliza UDP. Se TCP é como um serviço de entrega de pacotes que requer que o destinatário assine para o pacote, então UDP é como um serviço de entrega que deixa os pacotes na varanda da frente. Sem bater a porta para obter uma assinatura, o serviço de entrega TCP perde menos pacotes. Mas o serviço de entrega UDP é mais rápido, porque os pacotes podem ser entregues mesmo que ninguém esteja em casa para assinar por eles.
vamos falar um pouco sobre buffer. O que é buffer? Os reprodutores de mídia de streaming carregam alguns segundos do stream antes do tempo para que um vídeo ou áudio possa continuar sendo reproduzido se a conexão for interrompida brevemente. Isso é conhecido como buffer. O armazenamento em buffer garante que um vídeo seja reproduzido de maneira uniforme e contínua. No entanto, em conexões lentas ou se uma rede tiver uma alta latência, o vídeo pode demorar muito a ser armazenado em buffer. Mas quais são os fatores então que retardam o streaming? Bom, no lado da rede temos a latência de rede. São vários fatores que afetam a latência, incluindo o local onde o conteúdo que o usuário está acessando está armazenado. Temos também o congestionamento de rede, que é quando muitos dados são enviados pela rede, isso pode acabar degradando o desempenho do streaming. Do lado do usuário, temos o problema de Wi-Fi. Iniciar o roteador LAN ou mudar para a internet ao invés do Wi-Fi pode ser uma solução nesse caso. Outro problema é o dispositivo do cliente, que pode estar com desempenho lento, já que reproduzir vídeos requer uma grande quantidade de energia de processamento. Então, se o dispositivo estiver com vários processos em execução ou for lento em geral, com certeza vai acabar impactando. E claro, largura de banda insuficiente. Para streaming, é necessário a rede doméstica ter cerca de 4 megabits por segundo de largura de banda. Isso sem contar vídeos de alta definição, com certeza precisarão de mais. Agora que já falamos então sobre fatores que retardam o streaming, vamos falar sobre como ele pode ser mais rápido. O streaming está sujeito aos mesmos tipos de atrasos e degradações de desempenho dos tipos de conteúdos da web. Por o conteúdo ser armazenado em outro lugar, o local de hospedagem faz total diferença, assim como qualquer conteúdo acessado pela internet. Por esse motivo, a Netflix e provedores de streaming fazem uso extensivo de redes de entrega de conteúdo distribuídas, conhecidos como CDN, que elas armazenam conteúdos em locais ao redor do mundo, tornando muito mais próximo do usuário. As CDNs têm um impacto muito positivo no desempenho do streaming, porque ela acaba reduzindo a latência do tempo de inicialização de vídeo e ainda reduz o armazenamento em buffer.